Amém. Boa noite, Lagoinha. Estou muito bom de receber cada um de vocês aí dentro da sua casa. Nós estamos muito felizes de estarmos podendo compartilhar a palavra a cada um de vocês que estão nos assistindo. Nós queremos rapidamente deixar uma palavra no seu coração. Eu quero deixar e marcar esse domingo que tem sido diferente para todas as igrejas da cidade de Campinas, da cidade de São Paulo. Para vocês terem ideia, a Lagoinha tem quase 60 anos e nós nunca vivemos isso, nem em Belo Horizonte, nem em outras cidades. Nunca vivemos o que está acontecendo nesses dias. Mas aprove o Senhor. E eu gostaria de falar com vocês brevemente sobre o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Abra aí por gentileza no seu lugar, onde você estiver na sua casa, com a sua família. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Vamos ler. Mas quando vier o que é perfeito, o que existe em parte desaparecerá. Quando eu era menino, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de menino. Mas agora que sou homem, não vivo mais essas coisas de menino. O que vejo agora é como uma imagem imperfeita, como um espelho embaçado. Mas chegará o dia que eu o verei integralmente, face a face. Tudo que está diante de mim é obscuro, é confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus vê o interior do meu coração. Agora, portanto, permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Fala conosco, Senhor, nessa noite, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Essa palavra que vai ser ministrada fale ao nosso coração, Senhor. Toque as casas, as pessoas, quem estiver em família e sozinho, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Hoje quero falar sobre a promessa do futuro. Falar sobre o futuro no dia de hoje é um pouco confuso, imperfeito, embaçado, como diz o apóstolo Paulo. Nós vivemos em dias que não sabemos como que as coisas vão acontecer amanhã. Quais são as experiências que nós vamos viver e de que forma que nós vamos estar vivendo. O Covid-19 está mudando o comportamento do planeta. Nós estamos tendo que readaptar, rever muita coisa. Para você ter ideia, já está acontecendo na Itália uma depressão tão profunda em muitas pessoas que estão ficando dentro das suas casas e que precisam pedir permissão para sair. As pessoas estão isoladas, enclausuradas, enjauladas nas suas próprias casas. Um dia, aquilo que eles chamaram de lar agora virou uma prisão. A sociabilidade, o convívio, as relações, a possibilidade de ir e vir, tudo agora está impedido. O que é o futuro? O medo passa quando nós não conseguimos prever as coisas. E se existe algo que está acontecendo em nosso meio, é medo. Medo do futuro, medo da economia, medo de ficar doente, medo dos nossos avós, as pessoas mais velhas da nossa casa, pessoas com problemas respiratórios sofrerem uma enfermidade ainda maior, medo da nossa economia, de agora a gente ir para uma empresa, ficar home office em casa, sem saber se isso vai ser mantido, se eu vou ficar empregado. Medos, e medos, e medos. Eu quero convidar você e dizer para você que nós temos a possibilidade e a capacidade de um Jesus
que disse não temas mais de 360 vezes quando ele esteve presente aqui em terra. É um não temas para cada dia da nossa vida. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero falar um pouco sobre essas experiências próprias de cada um de nós e dizer para vocês que existe sim para nós um futuro extraordinário para cada um de nós. Mas presta atenção, tome muito cuidado com esse clichê religioso de Deus tem um futuro extraordinário para você e Ele vai prover todas as coisas para a sua vida. A Bíblia é muito mais profunda do que trazer para nós um nível extraordinário de coisas que vem de fora. Deus tem um futuro extraordinário, não por coisas que vão acontecer na sua vida, mas por aquilo que vai acontecer em você, dentro de você. Até mesmo essa situação que nós estamos vivendo, existe uma capacidade e uma possibilidade de você viver uma solitude com Deus como você nunca viveu. Essa é a experiência de coisas que podem acontecer dentro de nós. E a Bíblia nos convida a isso. Por exemplo, a capacidade de experimentar de uma maneira muito mais profunda aquilo que a gente conhece como a paz que excede todo o entendimento. O que é essa paz que excede até mesmo a nossa razão? O que é isso que consegue suprir e ser maior até mesmo com as coisas que tem passado pelo seu pensamento? Que paz que consegue superar até mesmo o que você imagina? Que paz que é essa que consegue trazer consolo mesmo quando a sua mente está trazendo perigo no seu coração? A Bíblia te convida e ela nos proporciona uma paz que excede todo o nosso entendimento. Jesus também fala sobre a alegria que é a nossa alegria do Senhor, que é a nossa força. Existe uma alegria em Deus, e essa é talvez uma das maiores virtudes da Bíblia para nós. Mesmo quando você não tiver capacidade de sorrir, existe uma alegria do Senhor que te mantém firme. Existe uma alegria do Senhor que te dá força, possibilidade de você se levantar. A alegria é dele, não é sua. Alegria que é a nossa força, é uma alegria imutável, que jamais muda e que jamais passa. Deus tem essa possibilidade e essa capacidade para dar ao nosso coração. Ele é esse Deus que também nos dá estabilidade emocional, serenidade em situações como essa. Isso é muito importante. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. Aconteceu no século XV a XVII algo muito interessante na história. Antes do século XV, Deus era o centro de todas as coisas, principalmente do conhecimento. Todo conhecimento ético, filosófico, toda razão, toda ciência, ela era fundamentada no Senhor. Eu entendo que talvez na Idade Média a igreja quis manipular todas as coisas. E nós ficamos fadados a essa igreja que impunha e ordenava o que era certo e o que era errado. Quando aconteceu no século XV o iluminismo, nós começamos então a fazer uma cisão. Existe um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele escreveu um livro que se chama A Crítica da Razão Pura, que ele demorou 10 anos para escrever. E ele é simplesmente o resumo de um homem que simplesmente quis tirar Deus da ciência. Ele quis mostrar que nós não devemos mais colocar Deus no nosso método científico de pesquisa. Após isso, como nada não pode ficar pior, surgiu um filósofo chamado Nietzsche. E Nietzsche falou assim: se nós conseguimos tirar Deus da ciência, nós também conseguimos tirar Deus da ética. E Nietzsche diz: Deus está morto. O Deus do nosso subconsciente, o Deus previsível e colocado na mente das pessoas, que é uma capacidade de esconderijo, de fuga de vida, ele está morto. A partir disso, você pode começar a ver na linha histórica, nós nos perdemos. Quando nós tiramos Deus do centro do padrão da vida humana e nós achamos que nós éramos o centro da história, nós perdemos o controle e a capacidade de lidar com as situações da vida. Para você ter ideia, hoje nós somos a população mundial que mais consome psicotrópicos e ansiolíticos do planeta em toda a história. Nunca tantas pessoas consumiram remédios psicotrópicos e remédios para dormir como hoje. Nunca vivemos crise de ansiedade, transtornos neuronais, incapacidade de lidar com a nossa mente
como nos dias de hoje. Nunca existiu tantos dados de suicídio como nos dias de hoje. Isso é um sinal claro de que quando Deus não é o centro da nossa vida, nós nos perdemos. Um dia no Éden, a maior pandemia da história aconteceu. O maior vírus aconteceu. O vírus do pecado entrou no homem. E nós estávamos e nos tornamos separados de Deus. Não tínhamos capacidade de nos salvar. Não tínhamos capacidade de mudar na nossa vida. Por isso eu quero falar com vocês para a gente ir para a parte final aqui já. Como vencer o medo do futuro? Primeiro, olhar para o passado sem amargura. O nosso futuro, ele é determinado muito na maneira como você lida com o seu passado. Hoje, parece que nós vivemos de sabores na vida. Nós não sentimos gosto das coisas. Mas deixa eu falar algo para você. Não é a palavra de Deus que é amarga, mas é a boca daqueles que a experimentam que está cheia de amargura, de amarguez. A palavra de Deus é doce, doce como mel. Mas talvez o seu coração, ao olhar para o passado, fica azedo, amargo. A maneira como você lida com o seu passado dita como você se posiciona no seu presente e no seu futuro. Porque Deus, quando Ele decidiu se revelar na história, Ele se revelou vestido de história, de palavra e de humanidade. Deus se fez gente para que isso mudasse. Você pode lidar com o seu passado através de duas maneiras: as piores coisas do meu passado e as melhores coisas do meu passado. Você consegue definir isso claramente aí, você pensando: quais são as piores coisas do meu passado e as melhores coisas do meu passado? Você não consegue pensar? Você consegue pensar. Mas se você viver por aquilo que foi as piores coisas do seu passado, você vai estar preso nisso, enjaulado nisso. Mas se você viver as melhores coisas do passado e não conseguir mais sorrir o seu presente, você talvez vai viver um saudosismo e não vai mais conseguir ter vida e alegria pelo seu hoje, pelo seu agora. Você está numa zona cinzenta, você está numa nuvem embaçada. O que você vê não é mais nítido, mas é imperfeito e invisível. Mas o Senhor tem total capacidade de fazer seu passado um tratamento pedagógico para. Em segundo lugar, olhar para o presente com alegria. A gente tem o risco de, como igreja, olhar e caminharmos na história, olhando o nosso passado histórico bíblico e olhando o futuro. A gente sempre gosta de saber coisas que Deus pode fazer na nossa vida amanhã. Você que está aí me ouvindo, aí onde você estiver, com a tua pipoca aí, com a tua coca, você nunca talvez ansiou e ficou pensando quando seria o dia e quando que Deus iria fazer as coisas na minha vida. Já recebi palavra da mulher do coque, já recebi palavra de profecia, de xaramanaia na minha vida. Eu sempre vivo uma expectativa de palavras que Deus pode um dia gerar na minha vida no amanhã. O que eu mais ouço como pastor é pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, eu creio no que Deus pode fazer na minha vida. Pastor, Deus tem uma vocação na minha história. Pastor, Deus tem um sonho para mim. Pastor, Deus tem algo para mim. São pessoas dependentes e olhando sempre para um futuro que nunca chega. A gente tem uma incapacidade de lidar com o nosso presente. A igreja, ela pode caminhar na história e não ser relevante no agora. Qual é o agora? O agora é a população em pânico. Um pânico está instaurado. E de que maneira você está se manifestando como igreja? Qual é a expectativa que você acha que Deus está tendo com você agora? Porque tudo que nós precisamos para que o nosso hoje seja um presente, seja vivo, seja eterno, seja alegre, já está disponível. A partir do momento que Jesus venceu a morte, a partir do momento que Jesus Cristo nos deu a vida, Ele tem a capacidade de trazer e mudar o nosso agora. Aí que você está no seu lugar, não sei qual é o teu estado, cara, não sei nem por que você está me assistindo, mas Deus
tem poder de mudar o seu hoje, de atingir o seu agora. O poder de Deus é possível hoje, a mão do amor de Deus é possível agora, e Ele está falando isso aos nossos corações. Olhe para o seu presente, viva agora, não viva nessa sobrevivência, acordando todos os dias como se fosse um peso na minha vida. Viva agora, viva isso que está presente. Jesus Cristo está vivo. Se o túmulo estivesse vazio, se estivesse fechado, se o túmulo ainda estivesse presente com o corpo lá, se o túmulo não tivesse sido aberto, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos para quem correr nem para onde ir, mas o túmulo está vazio, o túmulo está aberto. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e nós não precisamos mais ficar presos numa expectativa de o melhor que possa vir amanhã. Nós não somos uma igreja que centraliza que a maior coisa que nós vamos receber são bênçãos que Deus vai trazer para nós amanhã. A maior bênção que nós podíamos receber, Deus deu. O Verbo se fez carne, Jesus, o Filho de Deus, virou gente, o Logos de Deus veio a nós. Por isso, aí onde você está, é só você crer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, a salvação de todos os homens, se arrepender dos seus pecados. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar o seu coração aonde você estiver. Por isso que nós não precisamos mais temer, porque nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo um vírus, porque nós somos a igreja do Senhor, que não precisa mais de prédios. Nós não precisamos mais ficar dependentes de templos. O grande poder da igreja, na verdade, é quando ela se dispersa. O grande poder da igreja é quando ela decide sair das quatro paredes e ser relevante para o mundo. E nessa noite, Deus está fazendo talvez o maior ato profético do Brasil, que é o momento dos cristãos saírem dos prédios, saírem das igrejas e começarem a levar Jesus na sua vida, na sua casa, nos seus casamentos, nos seus filhos, na sua vida externa. Nós não somos dependentes mais de prédios. Nenhum vírus é capaz de parar o poder da igreja. Nada pode separar o poder de Deus em nossa vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus disse que nós, sobre essa pedra, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja do Senhor está viva como nunca, está firme como nunca, e nós estamos fixados a nossa esperança, porque Cristo em nós é a esperança da nossa glória. E por fim, nós podemos olhar para o futuro com a gloriosa certeza. Sabe o que significa ser abençoado? Não é você de chegar num púlpito de uma igreja e testemunhar por aquilo que Deus fez talvez na sua vida financeira, nem mesmo a cura de uma doença que você possa ter tido a oportunidade de Deus ter dado a você essa cura sobrenatural, de um diagnóstico médico, e Jesus simplesmente pisar em cima desse diagnóstico. Até mesmo isso, pastor, até mesmo isso. A grande bênção da nossa vida é saber que Deus está presente na nossa história e que Ele jamais nos abandonará. Essa é a esperança da igreja. O que vemos agora, o que você vê agora no mundo é uma imagem perfeita, é um espelho embaçado, é uma pandemia, mas chegará o dia que nós o veremos integralmente, face a face. Assim como vocês estão olhando o meu rosto aí nas suas casas, vocês vão olhar o rosto do seu mestre, mas não por uma câmera. Você vai tocar no rosto do seu Cristo. Ele vai enxugar as suas lágrimas pela última vez. Não haverá mais morte, mais dor, mais vírus, nem tristeza, porque as coisas velhas já terão sido passadas e tudo será feito novo nele. Essa é a maior bênção do Senhor. Deus está em mim.
É viver com a certeza de que Deus está na sua vida. É viver com a certeza de que Deus está na sua história. Será que você vive com essa certeza? Será que você pode dizer assim: eu tenho vivido a maior bênção da vida porque eu sinto que Deus está presente em mim? Ou você é o alvo da ajuda de Deus nessa noite? Ou você é daquele lado que diz assim: pastor, não consigo mais sentir que Deus está na minha história. Eu não consigo mais sentir que Deus está em mim. Eu não consigo mais sentir que Deus está nem sequer no meu futuro, no meu passado. Porque eu estou sobrevivendo. Estou tentando ficar de pé. Estou tentando me levantar, tentando crer que as coisas vão mudar, mas só piora. Não tenho forças. São tantas dúvidas, tantos questionamentos. Talvez você pode ser dessa turma nessa noite. Mas a grande promessa que eu quero falar é que talvez nessa noite Deus quer te fazer homem, como Ele fez o apóstolo Paulo. Você está falando talvez como um menino, falando, pensando e sentindo como um menino. Mas hoje Deus nos convida a sermos homens. O que está diante de você, como diz o apóstolo Paulo, pode ser obscuro, confuso, sem sentido. Mas ele diz: confie, sabe por quê? Porque depois nós veremos tudo com clareza, tão claramente como Deus vê o interior do seu coração. Você pode estar falando assim: ninguém consegue entender o que eu sinto, ninguém consegue compreender o que eu tenho vivido. Deus vê com clareza o que você sente. E Ele tem total poder de tocar o seu coração e te ressuscitar dentre os mortos, como Ele fez com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. É que nós vamos ser acometidos por uma pandemia. Vamos. Podemos acordar amanhã com a notícia de pior? Podemos. O governo pode ser mais rígido em relação à nossa prática de comunidade local? Podemos. Mas nada disso, nenhum sofrimento será para sempre. Porque a grande confiança e alegria de nós é que nós possamos sim ser acometidos por aflições, pelo dia mau, como diz o Senhor. Mas Ele tem fim. Ele tem data para acabar. No trono de Deus, que faz os tronos dos homens serem como folha sulfite, nada consegue parar a glória de Deus. O poder de Deus e o amor de Deus é imparável. Por isso que Paulo termina dizendo: permanecem a 3 coisas. Fé. Deus te convida a você ter fé. E parece um paradoxo para nós falar de fé hoje. Tivemos que fechar as portas e parece que a gente não consegue crer em algo que possa mudar. Fé é a capacidade de você enxergar o controle das coisas, mesmo quando você não consegue enxergar. Na verdade, fé não tem nada a ver com positivismo, com crenças. Fé é você sentar como se fosse um carrinho de mão e deixar Deus te guiar. Fé é você confiar a vida completamente ao Senhor. Permanecem 3 coisas: a fé, a esperança. Nós somos o povo da esperança. O mundo busca olhares de esperança, e nós somos o olhar de Cristo, da esperança da glória que o mundo precisa. Que o mundo precisa. Mas eu acho muito interessante que Paulo fala assim: portanto, permanecem as 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Sabe por que o amor? Porque um dia nós achamos que o amor, ele era um conceito filosófico. Platão diz que amor é desejo. Aristóteles diz que amor é fraternidade. Religiões orientais dizem que o amor é o ato de sentir-se feliz com a realidade do agora. Mas a palavra de Deus e a história do homem nos mostra que o amor não é abstrato.
Ele não é invisível. Ele não é algo. O amor tem nome. O amor é alguém. O amor é uma pessoa. O amor é Deus. Deus é amor. O amor é Deus. O Filho é amor. Deus amou. O amor amou. Por isso que Ele é maior. Porque o amor é o próprio Deus. É o seu próprio ser, a sua própria pessoa. Por isso, nessa noite, você pode não estar com coronavírus, mas você pode estar com a pandemia do pecado na sua vida. Você pode estar enjaulado pela escravidão do pecado na sua história, pela angústia na sua vida. E eu te convido a você olhar para esse amor que te amou. O amor puro, o amor pleno que te amou o suficiente. João 3,16, para a teologia, ela é uma ratificação do Deus que se manifesta em amor. Diz assim: porque Deus amou o mundo. Porque o amor amou completamente. A maneira como você pode ser amado pelas pessoas não se compara e não tem a proporção e nem a profundidade do amor perfeito que te amou. Por isso, eu gostaria de orar por você, orar pela sua casa, pela sua família, orar por esses dias e dizer para você: nós temos a plena convicção da promessa do futuro, porque Deus está lá no futuro. Deus está na história. Deus continua no controle na história. Agostinho de Hipona diz que na teologia não existe a palavra caos. Caos é desordem, caos é sem controle. E nós não vivemos mais o caos. Nós temos ordem, controle. E nada supera o amor e a mão do Senhor que toca a terra. Mas a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Eu gostaria de falar com você que nessa noite talvez olha para o seu futuro e você vê como uma imagem perfeita, um espelho embaçado. Você que vê tudo muito obscuro e muito confuso, nessa noite eu quero orar por você e dizer que o Senhor escolheu para que você veja claramente, integralmente a sua face, a esperança, a fé e Ele, o próprio amor. Se você está aí com a sua família, se você está com alguém no seu lado, eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está aí. E nós como igreja, juntos, vamos orar. Se você, filho, está afastado, e você estava longe dos caminhos do Senhor, e você nem sequer talvez estava a fim de assistir isso nessa noite, mas você fala assim: pastor, eu sou esse que não consigo mais sentir que Deus me abençoa. Eu sou esse que quero conduzir a história de Deus e mudar completamente a minha vida e dizer que Ele é o Senhor. Eu gostaria que você orasse nesse momento em que eu estiver orando, recebendo e confessando Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. E que você fale aí nas mensagens assim: eu, pastor, eu recebo esse Cristo e eu quero que Ele faça parte da minha vida, no meu amanhã, no meu futuro. E diga assim aí, pode falar aí: pastor, eu estou nessa noite dizendo que eu quero ser esses que veja a graça e a glória de Deus na vida. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Eu oro por essas famílias, eu oro por essas casas, eu oro por essas pessoas. Que a Tua paz, que a Tua bondade, que a Tua graça venha sobre nós. Eu oro, Senhor, aonde estiver o coração angustiado, o medo do futuro, aquele que está ausente, distante do Senhor, que nessa noite ele receba o Espírito Santo e o consolo da graça de Deus, e que todo mal sobre essa vida, nós damos uma ordem, que saia agora, mas que a paz do Senhor, que o poder de Deus vá ao encontro dessas pessoas, dessa casa, dessa família,
e que o sangue do Cordeiro cravado na vida das pessoas livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, por esse vírus, por essa pandemia, por esse coronavírus, e damos uma ordem agora, que todo mal, que toda essa pandemia mundial, nós pedimos que agora cesse em nome de Jesus. Todos que estão enfermos, todos que estão acamados, aqueles que estão na Europa, Senhor Deus, com medo, toda depressão, todo isolamento, toda falta de relação, nós damos uma ordem que agora estabilize o planeta em nome de Jesus. Nós damos para o espírito das trevas, enfermidades, demônios, saiam do nosso Brasil, saia do planeta, em nome de Jesus. Que venha sobre nós a experiência de uma igreja que se levanta em dias difíceis, que olha, que traz à memória aquilo que nos traz esperança, que traz à memória aquilo que nos faz e nos coloca de pé. Não abaixamos mais a cabeça, não precisamos mais nos subordinar a nenhum mal, a nenhuma ação de Satanás, porque o amor venceu o pecado, porque o amor venceu o mundo, e o amor está vivo. Jesus Cristo ressuscitou e levou sobre si todo mal sobre a nossa vida. Eu dou uma ordem que saia agora, que a alegria do Senhor venha sobre nós, que a paz de Deus venha sobre nós. Vem agora, Espírito Santo, entre nessa casa, entre nessa vida, agora, em nome de Jesus, e que possamos ser a igreja que se levanta e propaga as boas novas do Evangelho, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.